agora, mas é muito importante que eu tenha a sua atenção para algumas coisas que aconteceu antes de chegar a esse testemunho, que é do conhecimento da igreja. Mas antes, permita-me ler um texto da palavra do Senhor, que está no livro de de Êxodo capítulo de número 12. Queria que você anotasse aí, essa data ela é muito importante. Êxodo capítulo de número 12. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para cada cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Olha, observa o versículo de número 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, como lei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei. Pega essa palavra aqui, ó. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, eu queria falar um pouco sobre a trajetória até esse exato momento onde nós estamos aqui, online. Antes de falar o que eu preciso falar, eu queria dizer assim, quem caminha comigo, quem anda comigo, sabe que eu não sou sensacionalista, né? Eu tenho muita dificuldade de falar de coisas que não está na palavra, que não está na Bíblia. E por conta disso, pode soar o testemunho que nós vamos trazer, a palavra que nós vamos ministrar, uma coisa um tanto estranha, não para aqueles que creem, é óbvio, né? Então, para aqueles que caminham comigo, nós vamos contar alguns testemunhos que foge, que transcende a nossa mente, que está fora um pouco do nosso padrão cognitivo, racional, inteligível. Então nós vamos falar de coisas que aparentemente para alguns pode ser místico, pode ser algo meio surreal, mas é transcendente. Ela está além da nossa compreensão humana, que vai exigir de mim, vai exigir de você fé. Se você não tiver fé, será apenas uma história e mística, enfim. No ano passado, é sabido dos irmãos que eu fui a Jerusalém. Deus abriu a porta através de alguns guerreiros de Jerusalém para que eu pudesse estar ali em Jerusalém. E acreditava de verdade que eu teria uma grande experiência naquela cidade, a cidade santa,
a cidade histórica, né? A cidade do nosso Mestre Jesus. E por um milagre divino, fui a Jerusalém, a convite do apóstolo Darcy Fernandes, que foi uma grande porta para que eu pudesse estar também lá nessa caravana. Para mim foi surreal, foi uma experiência incrível. E dentre muitas experiências que eu tive lá, eu quero contar exatamente uma, dentre muitas que eu tive, que para mim marcou. E me marcou de uma maneira que mexeu comigo e até hoje tem falado comigo através dessa experiência. Foi em uma noite, fora do nosso roteiro, né? Os homens decidiram alugar uma van do hotel onde nós estávamos para nós irmos lá em Jerusalém, nos Muros das Lamentações, para poder orar, buscar o Senhor. E era um Shabat, né? Era o dia de sábado, onde todos os judeus, aqueles judeus ortodoxos, estavam no Muro das Lamentações, clamando a Deus. E muitos deles, né? Como vocês sabem, no Muro das Lamentações, eles oram pedindo o Messias, porque eles não têm o nosso Cristo ainda como Messias. Ele acredita que chegará o Messias, né, que eles tanto aguardam, que será o anticristo. Mas eu não quero me deter nessa parte. Mas eu me recordo que eu fui para um local bem isolado no Muro das Lamentações, onde tinha alguns ortodoxos orando, fazendo as suas preces. Então eu fui para aquele lugar e o ambiente é muito espiritual. Eu não sei se é por conta do zelo dos judeus, eles são muito zelosos com as escrituras. Há um ambiente muito respeitoso no ambiente e eu me inclinei para orar. E foi então que eu comecei a buscar a presença de Deus. Teríamos ali faixa de 1 hora e 20, para nós estarmos juntos orando e até o nosso retorno para o hotel. E quando eu estava orando naquele muro, né, o Muro das Lamentações, que é o único resquício que existe do Templo de Salomão, enquanto eu orava, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu não quero tratar se você vai crer ou não, mas eu quero compartilhar aquilo que eu estava vivendo. Foi quando eu tive uma experiência com Deus e uma voz falou no meu espírito. E certamente eu creio de verdade que essa voz é do Senhor. O que Deus falou comigo? Algo tão assim, tão estranho, porque não foi palavras, foi um número. A única coisa que eu ouvi, creio eu que foi a voz do Espírito, foi o número 12. 12. Essa foi a palavra que foi enaltecido no meu espírito, o número 12. Em seguida, o apóstolo Darcy, ele veio até mim, orou, liberou uma palavra sobre o meu coração e eu recebi aquilo no meu espírito. Ele estava ali ativando a minha fé, ativando meu coração. Mas confesso para vocês que quando eu orava e recebi essa palavra, foi muito forte no meu coração. Eu sei que pode parecer estranho, porque não há uma construção de uma oração, de uma frase feita, mas um número. E um número talvez não signifique muita coisa. E para ser sincero, naquele momento não significava muita coisa, o número 12. E de lá para cá, até a minha chegada no Brasil, esse número ele ficou marcado no meu coração. E eu comecei a observar, através de noticiário, através de conversas, o número 12 sempre estava envolvido naquela mistura. E pelo fato de ter o número 12, aquilo me chamava a atenção. Eu não quero ser místico aqui, eu só quero passar o que eu experimentei nesses dias lá em Jerusalém. E foi um tempo muito, muito importante para mim. E quando eu saí dos Muros das Lamentações, que nós viemos para o destino ao nosso hotel, onde nós estávamos, aquilo ficou latente dentro de mim, né? Ficou muito forte no meu coração, porque
eu não consigo explicar com palavras, eu não dizer com palavras o que aconteceu ali comigo, mas foi algo muito forte que me marcou e desde então esse número 12 vem me perseguindo, né? Recebi algumas palavras lá, sempre com o número 12, experiências com o número 12, enfim. E quando eu estava chegando do Brasil, chegando de Israel, nós viemos de Tel Aviv, tivemos uma parada ali em Paris, né? Na França, no aeroporto internacional. Tivemos um tempo de espera e uma dessas meditações que eu refleti até a espera do nosso voo foi sobre essa experiência que eu tive no Muro das Lamentações. É Deus falando sobre aquele número que era tão forte no meu coração. E o pastor que estava comigo era o pastor Eduardo, um amigo meu, um discípulo aqui na nossa cidade. Ele deu um problema no ouvido esquerdo, né? Ele quando ele entrava no avião, parece que criava uma pressão e a mulher, a gente conversava, né? Tentava balbuciar algumas coisas para poder pedir um poltrona que nos estivesse depois da turbina, né? Para que então nós ficamos ali somente eu e ele, e nós desfrutávamos das experiências que nós havíamos tido, né, durante essa viagem, e isso no voo para o Brasil. Eu cheguei no Brasil dia 11 de novembro, isso foi no ano passado. Quando eu estava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e já no dia 12, nosso voo seria dia 12, para vir para a minha cidade, né, aqui no Espírito Santo, eu fiz o meu check-in. E o meu check-in, eu tenho muita consciência disso, que eu fiz o check-in marcando a poltrona 11, o meu amigo fez também a 11, que é 11A, 11B e 11C. E estava tudo feito o nosso check-in para o voo seguinte, para vir de São Paulo para Vitória, Espírito Santo. Eu estava lá no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, aguardando o nosso voo. Houve um atraso por parte do nosso voo, esperamos bastante. De repente eu recebo uma mensagem de uma família, de um casal, que eu tenho um carinho muito grande por eles, que é o nosso irmão Euclides, juntamente com a Manu, suas duas filhotas. E ela me conta uma experiência, e essa experiência, ela mexeu muito comigo, por quê? E vocês vão agora ouvir, e depois eu volto em seguida, para a gente poder continuar a contar tudo que eu experimentei e tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Vamos ouvir esse testemunho aí. Assim, uns meses antes, ela e Ana Flávia falou que viu um anjo no quarto. Só que assim, Ana Flávia até assim ficou, né, assim, assustada por ela ser menor. E Vitória já não ficou, entendeu? E assim... O que você viu, Vitória? Você viu? Eu tava deitada na cama, eu vi uma luz assim, não vi o rosto, eu vi algo bem na frente, bem na frente meio da minha irmã. Ana Flávia ela se encolheu toda, ficou bem olhando. Aí logo eu não tava com medo, eu senti que era coisa boa, se fosse coisa ruim eu estaria apavorada. Aí eu olhei aí depois que eu olhei direito, quando tava me aproximando, ele sumiu, foi embora. Entendeu? E assim, aí quando ela chegou, ela e Ana me falou o que tinha acontecido, né? Eu acreditei, porque assim, geralmente elas falam, né, assim, a gente aqui ensina muito elas, assim, questão da Bíblia e tal. E assim, na hora que ela falou, eu acreditei. Só que eu acreditei assim, eu falei, é algo do Senhor, não é algo ruim, né? Então, Vitória continuou, né, tranquila. Só que aí, eu tipo assim, já tinha esquecido, né, disso aí. E aí foi quando no dia 12, ela arrumando para ir pro balé, aí na hora que ela tava saindo, ela olhou ali no espelho ali, da porta mesmo, da fechadura. Ela viu que tinha algo saindo, né, que ela só anda com o cabelo solto. E aí o cabelo nesse dia tava com a polpa. Ela fez a polpa, né, e viu algo no ouvido.
Aí na hora que eu corri pra olhar, eu achei assim, que era água, né, que tinha, sei lá, inchou, alguma coisa assim, né? Aí eu corri, peguei a pinça e fui pra tirar. Aí só que na hora que eu olho, aí eu tirei a primeira, que foi até isso assim, ó, que tava do lado de fora, só que era uma cera grossa, né, que tava tipo tampando. Aí eu tirei. Aí na hora que eu olho pra dentro tinha mais. Aí eu fiquei desesperada. Na hora eu nem filmei nada, porque na hora eu me desesperei, que eu achei que era coisa ruim, né? Aí peguei a cabeça dela e comecei a tirar. Aí na hora que eu olhei, eu vi que não era um papel comum, que não era algo comum. Entendeu? Que tinha uns nomes escritos. Aí eu coloquei aqui no sofá, deixei quietinho. Aí na hora que Ida até veio aqui do nada, né, do trabalho pra pegar a negócio que ele trabalha pra proteger. Aí na hora que ele foi, eu falei com ele rapidinho, né? Eu falei assim, que da hora pro Vitória que eu achei uns papéis dentro do ouvido dela. Aí ele orou, repreendeu, né? Aí voltou pro trabalho. Aí quando foi, depois eu abri o papel. Aí só que aí na hora que eu abro o papelzinho, tava lá Êxodo 12:12. Entendeu? Que fala, né, da morte dos primogênitos, né? Consagração, Festa da Páscoa. Da Páscoa. E assim, dia 12 de janeiro, dia 10 de janeiro, ela fez 12 anos. Sim, ela é sua primogênita. Minha primogênita. E quando isso veio mais forte foi no dia 12, né? No dia 12. Dia 12. Entendeu? Que aí, assim, foi realmente dia 12 que eu mandei a mensagem, né, pro senhor e tudo. Que eu fiquei assim, né, apavorada, porque eu fiquei assim, meu Deus, como que esse papel foi parar no ouvido dela? Entendeu? Assim, eu olhei as Bíblias aqui em casa, tudo certinho, o Êxodo 12:12 tá lá, entendeu? E assim, eu fui, né, pedir a Deus, assim, o porquê, o que foi, entendeu? Assim, e assim, ela foi para Itabatã no final de semana, ela reclamou das mesmas coisas, né, de dor no ouvido, e realmente o ouvido, assim, né, tava, assim, meio inchadinho, e assim, depois que tirou, passou, não sentiu mais nada, mas assim, eu creio assim que foi algo assim de Deus mesmo. E assim, na hora ela até comentou eu pedi para ela não falar com ninguém, assim, porque, né, não sei. Aí ela comentou com a coleguinha dela o que aconteceu. Aí ela foi pra escola, aí eu fui até olhei o celular dela, né? Aí a coleguinha dela falando com ela que tinha tido um sonho do que aconteceu com ela, a colega tinha tido um sonho. Entendeu? Então, eu vi assim, aí eu só fui tendo aquela certeza que foi algo de Deus, entendeu? E assim, Vitória já é assim um milagre na minha vida, foi Deus que me deu mesmo. Então, eu sei assim que eu só posso confiar que foi algo de Deus mesmo, assim, lá em Êxodo 12:12, né? E assim, orar e eu não tenho mais Esse assim, Êxodo né? 12:12 ali apresenta a consagração, que é a instituição da Páscoa, é quando o povo ia ser liberto do Egito, e antes de vir a última praga sobre o Egito, viria então a morte dos primogênitos. E você acredita que Deus estava emitindo algum sinal para nós como cristãos através desse milagre? No caso, a Vitória já é um milagre na sua vida, porque ela veio como um milagre para você. Ela representa a sua primogênita, né? Exatamente no dia 12, ela iria fazer 12 anos, né? Dia 10 ela Dia fez 10 de 12. janeiro, fez 12 anos. 12. Ela iria fazer 12 anos. Você acredita de alguma forma que Deus estava querendo falar conosco através desse sinal? Tava. Eu, assim, a partir daquele momento, assim, eu tive aquela certeza, né? E eu orando, né, a Deus, assim, eu só tive a certeza. E quando chegou a acontecer o que está acontecendo hoje no mundo, eu até comentei com algumas pessoas, entendeu? Assim, até da minha família também, né? Eu comentei, assim, falei, gente, aconteceu isso, né? O que eu tô falando aqui agora, eu falei com eles. E assim, eu tenho a certeza que Deus avisou, entendeu? Deus usou, né, a vida dela para passar o recado, né? E o Senhor já tinha recebido lá em Israel também que, né, que ia ter um sinal. Então, assim, eu creio que Deus avisou para a igreja. Amém. Entendeu? Glória a Deus. E aí, assim, eu fico mais assim feliz porque, né, a gente ungiu nossas casas, né? Sim. Então, assim, esse também é né, um sinal, assim, que Deus, né, abençoou, Deus nos guardou, livrou de todo mal. Amém. Amém?
Queremos agradecer a sua vida, Manu. Amém. É uma ovelha muito preciosa. Também a nossa querida Vitória, a primogênita, uma menina muito inteligente, muito preciosa para nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, isso é um testemunho que nós estamos ouvindo. A nossa irmã Manu é ovelha da gente. Uma família, é a família mais ortodoxa que eu conheço. Ele, principalmente o líder, o sacerdote, gosta muito do judaísmo. E eles têm os seus cultos domésticos. Ele é um cara espetacular. E quando eu cheguei em Guarulhos, já em dia 12, que eu estava retornando de São Paulo para o Espírito Santo, eu recebo essa ligação dela, falando dessa experiência. Ela estava bem eufórica, assustada com o ocorrido, e que, segundo ela, semana antes, houve uma aparição de um anjo no quarto, e esse anjo não falou absolutamente nada, não comentou nada, só apareceu para ela. E foi exatamente após essa aparição que ela começou a sentir uma dor no ouvido, como contado pela própria Manuela. E exatamente no dia 12, de onde eu estou retornando agora para a minha cidade, eu recebo o telefonema e ela é eufórica, passa então essa visão. Eu queria mostrar só uma fotinha do pedaço do fragmento que estava dentro do ouvido dela. Analisa aí para você ver. Olha aí para você ver. Perceba que esse é o fragmento. Ela diz que procurou em todas as Bíblias, procurou na casa da avó dela, e todos os textos, todas as Bíblias estão com com a sua Bíblia completa, né? Somente esse fragmento não sabemos de onde veio. O que nós podemos presumir pela experiência foi Deus então trazendo um sinal na sua palavra através deste pequeno sinal, ou um grande sinal, não sei como é que você vai enxergar isso. É interessante que o capítulo 12 de Êxodo, quando eu cheguei aqui na minha cidade, que eu fui pedir ao Senhor uma palavra para ministrar a igreja, qual foi a palavra que o Senhor pediu que eu ministrasse? Êxodo, capítulo 12. Interessante que a filha dela era a primogênita, estava agora em janeiro para fazer, 10 de janeiro, fazer 12 anos de idade, né? O número 12 novamente, o Êxodo 12, o versículo 12, e falando sobre a consagração das suas casas, do texto que nós acabamos de ler. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Quando eu cheguei na quarta-feira, que eu fui ministrar, trazer a palavra, o Senhor falou claramente no meu coração, e você que está nos assistindo, que é da IDERP de Pouso da Mata, sabe disso, o Senhor colocou algo no meu espírito, falou algo no meu coração que eu compartilhasse com a igreja, e eu não estou abrindo isso aqui, porque quero mostrar alguma coisa que, nossa, agora só porque está acontecendo tudo isso. A igreja vai se lembrar que foi numa quarta-feira, a igreja estava muito lotada, né? E quando eu estava pregando a palavra, Deus mandou entregar um recado para a igreja. E eu creio que você vai se lembrar desse recado. Qual foi o recado? Que Deus estava trazendo algo muito forte no Brasil. Eu estava pensando a nível de Brasil. E seria a nível de praga. Mas Deus trouxe uma orientação para nós no culto. Eu não sei se vocês se lembram. Que nós deveríamos ungir os umbrais da nossa casa, porque esse dia chegaria. Esse tempo chegaria no Brasil. É óbvio que eu estava pensando a nível de Brasil, né? Mas que esse dia chegaria, mas quando chegar, as nossas casas estavam ungidas, estava consagrada, e a sensação de paz que eu sentia ao entregar essa palavra é de que tudo ia acontecer conforme a palavra, mas que tudo ia dar certo no final. E muitos ungiram as suas casas, liberaram a sua palavra,
ungiram os umbrais da sua casa, e foi um tempo muito bom, muito profético. Eu me lembro ainda que eu pedi que algumas pessoas permanecessem no final do culto, e você que está me assistindo vai se lembrar, que eu queria orar para algumas delas, e muitas pessoas foram curadas no final do culto. Saí, eu acho que foi 11 horas da noite que eu saí da igreja. Muita gente foi curada nesse dia, fez uma fila muito grande, e muitas pessoas foram curadas, inclusive uma pessoa que estava cega de um olho, né? Ela foi curada instantaneamente. Eu esqueci o nome dela agora, a irmã de Lucas. Ela só enxergava de um olho e Deus curou ela automaticamente. Ela passou a enxergar com os 2 olhos. Hoje ela está curada e outras pessoas foram curadas também. Graças a Deus. Eu voltei para casa muito impactado com aquilo, com a palavra que foi liberada. Foi quando nós viramos o ano e Deus pediu que eu fizesse os 12 dias. Eu não sei se vocês se lembram, foram 12 dias proféticos representando cada mês do ano. E não tenho tempo para poder falar, sobre as mensagens que foram ministradas. Eu quero chamar só a atenção de uma, que foi o pastor Júnior que ministrou. O pastor Adriano ministrou no mês de fevereiro, né, que falava sobre o pecado do povo, que representava o carnaval. O mês de março, ministrado pela pastora Michele, falando sobre relacionamento, falando quando as casas estariam juntas. O mês de abril, ministrado pelo pastor Júnior, falando sobre o povo que tem uma aliança, que seria um tempo de vitória, mês de abril. E aí vai vir o mês de abril, abril, maio, junho, julho. E aí eu vou deixar mais para frente para ele poder comentar a respeito disso. E foram 12 dias proféticos. E que Deus falou que traria, eu me lembro que eu falei no culto, Deus falava profeticamente no meu espírito que esses 12 dias eram um tempo de que a nossa fé seria testada, a nossa fé seria provada. Eu não sei se vocês se lembram disso. E a nossa fé ela seria provada. E tudo isso eu imaginava que era uma geografia local, falando a respeito de Pouso da Mata, falando a respeito aqui na Bahia. Mas o Senhor foi falando sobre dimensões proféticas a nível mundial. E que o texto que o anjo, eu acredito assim, colocou dentro do ouvido da Vitória, e a palavra que foi liberada sobre o capítulo 12, para quem não sabe, o número 12 é um número apostólico, é um número profético. E o capítulo 2 de Êxodo fala de um momento único e de transição na vida do povo de Israel. É importante também salientar dentro deste capítulo que houve 9 pragas. 9 pragas que era apenas uma sinalização mostrando o poder de Deus para o Egito, para que libertasse o povo. Mas a última praga, que é a 10ª praga, ela não era uma palavra de sinalização, era uma palavra de juízo. Se você analisar comigo na sua Bíblia aí, no versículo de número 12, que foi o capítulo que estava no ouvido da Vitória. Êxodo 12, versículo 12. Então é 12, 12. Estava escrito assim, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, essa praga, que era a última praga, ela não é uma praga como as demais pragas, né? Como as rãs, como a chuva de pedra, como o rio Nilo que se transformou em sangue, como as moscas, como o furúnculo, né? Úlcera que foi dado no povo. Mas essa última era uma praga que representava juízo de Deus sobre os deuses do Egito. E não era uma praga para sinalizar, era uma praga de execução. Deus ia executar juízo sobre o Egito e sobre aqueles que escravizavam o povo de Deus. Então essa praga, ela era uma praga diferenciada porque ela era uma praga de juízo.
E foi então que Deus, o povo de Deus estava em uma região chamada Gósen, né? Que era uma cidade egípcia, mas era uma região onde o povo de Deus estava instalado. E interessante que nenhuma das pragas das 9 chegou até a casa dos hebreus, absolutamente nenhuma. Mas com exceção da 10ª praga, que era executar juízo, o povo tinha que obedecer um comando de Moisés, né, que Deus havia dado a Moisés e Arão para que eles fizessem. Então se celebra então a primeira Páscoa. É a primeira Páscoa. É tanto que no versículo 12, capítulo 12, versículo 2, versículo 1 e 2, diz assim: este é o ano mais importante. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Que era o mês de Abibe, aqui, mas depois da Babilônia se torna o mês de Nissan, que hoje se comemora em Israel a data mais importante, que é a festa da Páscoa, porque representa a libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito. E aqui então celebra a primeira Páscoa. E Deus diz para Moisés falar ao povo que eles deveriam celebrar isso perpetuamente. É óbvio que é uma tipologia mostrando que Jesus seria o nosso Cordeiro Pascal e que por meio de Jesus, através do seu sangue, nós seríamos livres da escravidão do pecado e seríamos livres para seguir a Jesus e nós nos seríamos reconectados novamente com Deus por meio do sangue de Jesus. É uma tipologia, o Êxodo capítulo 12, versículo 12. Mas Deus então pede ao líder Moisés para que o povo celebrasse uma festa. Essa festa é a festa do Pessach, ou a festa da Páscoa, que era celebrado a Páscoa e que representaria assim um nível de proteção para o povo. O que era feito? As pessoas deveriam se sentar em família, nas suas casas, deveriam celebrar essa festa. Nessa festa da Páscoa, eles deveriam matar um cordeiro. Esse cordeiro a gente sabe que representa o próprio Cristo. E que ao comer desta festa, ao comer deste animal que seria assado, eles deveriam estar, o versículo 11 diz que ele deveria estar de maneira com os lombos cingidos. Os lombos cingidos é preparado para a guerra, com as sandálias nos pés, preparado para caminhar, para marchar, e com o cajado na mão para poder exercer o ministério e cumprir o propósito de chegar à terra prometida, que é a terra que mana leite e mel. Observem que essa era a única condição do povo, essa praga não atingiria o povo de Deus, desde que o povo de Deus tivesse como base o sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua casa. Foi então que comemorou a primeira Páscoa. Essa é a primeira Páscoa e, segundo o próprio Deus, diz que seria o mês mais importante para Israel, que era o mês da libertação. O mês que o povo viveria um nível e um ciclo diferente para a vida deles. Observe que eles obedecem o profeta, ele obedece o líder. E no versículo 12 que nós lemos, Deus diz assim: vocês vão pegar o sangue deste animal, que representa o próprio Cristo, e vai colocar sobre os umbrais da sua casa. E por volta da meia-noite, que é a noite mais escura, a gente sabe disso, o espírito, que é o destruidor, ele viria, né? O versículo 13 está dizendo: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, eu vou passar por vocês. Interessante, todo o campo de Gósen, onde o povo estava, foi protegido por causa da obediência e por causa do sangue do Cordeiro. Tudo isso aponta para o nosso Mestre Jesus. É uma tipologia, é uma figura de linguagem, uma analogia mostrando que seria futuramente o nosso Cordeiro Pascual, que através do sangue de Jesus nós seríamos livres. Então vem o anjo destruidor e traz morte, mas morte a nível de juízo. Morte era uma praga que viria
tá? Era um espírito em forma de praga, que é a 10ª praga, que viria para trazer morte. Não era para assustar o povo, não era para deixar o povo doente, não era para deixar o pessoal assustado, não. Era para executar juízo. Essa última praga traria morte. Tanto morte dos primogênitos dos egípcios, como dos animais. E se Israel não obedecesse, onde não tivesse uma aliança de sangue, também afetaria o povo de Deus, se eles não tivessem o sangue nos umbrais das suas casas. Interessante que Deus pede que as famílias celebrem juntos. Cada tribo, cada pai, cada sacerdote da sua casa, ele ia celebrar a Páscoa dentro da sua casa, com a sua família, né? E se a família fosse pequena para um animal, poderia chamar um vizinho mais próximo. E aí eles iam celebrar. E naquele dia, com a celebração da Páscoa, ninguém poderia sair fora da sua casa. Eles só estariam protegidos dentro da sua casa por causa do sangue do Cordeiro. Então, o anjo destruidor, que era a última praga, que ia executar juízo, viria sobre todo o Egito e traria juízo através de morte. Foi a única praga que a gente vê, né, a não ser aquela de pedras, né, que veio, que matou alguns animais, mas a nível de juízo, que trouxe morte de maneira dolorosa, mas corretiva, a nível de juízo, foi a 10ª praga. Mas essa 10ª praga representaria a libertação do povo. Na verdade, o povo viveria a sua liberdade em um ciclo novo. Por que eu estou falando tudo isso? Deus havia dito isso para nós lá atrás, ungimos as nossas casas, consagramos as nossas casas com óleo ungido e nós obedecemos a Deus, nós fizemos aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. E nós estamos vendo uma praga que, no meu ver, é muito exagero também por parte da mídia, mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas não estou dizendo também que foi Deus que mandou essa praga. Eu sei que Deus novamente tem trago um sentimento no meu coração de juízo. Eu não preciso falar que eu nunca vi um carnaval, nesses últimos carnavais, tratar a figura do nosso Jesus de maneira tão leviana como foi nesse carnaval. Tratou a pessoa de Cristo, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui para defender Jesus, é Ele que nos defende. Mas a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. E se tem uma coisa que funciona é colheita. A decisão de plantar é sua. Você decide se você vai querer plantar ou não, mas a colheita ela é obrigatória. Não tem como a gente fugir disso. E a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Esse carnaval foi talvez um dos piores carnavais, mostrando a falta de respeito com a figura do nosso Senhor Jesus Cristo e com imagens tão obscenas, com formas tão esdrúxulas, de maneira tão leviana, a figura do nosso Mestre Jesus, até fumando a Bíblia, cenas que eu não teria vergonha de comentar aqui. Pois bem, eu estava orando essa semana e o Senhor falou no meu espírito novamente e eu quero trazer aqui uma orientação. Dia 12, eu quero que vocês marquem isso aí no seu coração. 12. Eu estava orando e o Senhor falou no meu coração, dia 12 será um tempo profético para a igreja no Brasil. Dia 12 será um tempo profético para o Brasil. Por que eu estou falando isso? Deus falou assim, filho, há uma praga que não está assolando apenas o Brasil, está assolando o mundo. O mundo está sendo submetido por um terror, por uma situação onde tem havido morte
E eu preciso que você faça algo, e eu estou falando aqui a nível como igreja, eu sei que eu sou tão pequenininho, mas eu sinto no meu espírito que eu deveria falar isso, e eu quero compartilhar, por isso que eu pedi que você compartilhasse essa live, esse link, para que o Brasil ouça essa palavra que eu quero dizer aqui. Dia 12 será a nossa Páscoa aqui no Brasil. Eu liguei para uma amiga minha que mora em Israel, a Wanda, eu acho que ela está vendo esse vídeo, e ela falou assim, pastor, o nosso Pesach, o nosso Nissan, a nossa Páscoa vai começar dia 8 e vai terminar na quarta-feira que vem. E aqui será dia 12. E Deus falou claramente no meu espírito esse ato profético que nós deveríamos fazer. E eu falo a nível de igrejas, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil. E ouça o que eu vou falar no seu coração. Ouça, e eu não quero convencê-lo, porque esse papel de convencer não é meu, esse papel é do Espírito. O que Deus pediu que nós fizéssemos como igreja? Eu profetizei agora, há 6 dias atrás, que esse coronavírus, o Covid-19, ele vai ser disseminado. Ele vai ser disseminado. No nome de Jesus, é o que eu sinto no meu espírito, ele será arrancado por um sopro divino. Mas acredite, existe um propósito para tudo isso. Existe um propósito para tudo isso. O que Deus pediu que eu fizesse? E, bom, eu vou passar para você o passo a passo, o que nós vamos fazer como igreja em Pouso da Mata, mas esse convite está estendido para aqueles que creem, né? Quem me conhece sabe que eu não sou sensacionalista, eu sou bíblico, eu amo a palavra, eu estou contando apenas uma experiência daquilo que Deus colocou no meu coração. Há uma profecia de um profeta dizendo que o coronavírus seria exterminado antes da Páscoa de Israel. No caso, a Páscoa começa dia 8, seria dia 7 mais ou menos. E eu creio da mesma forma, eu endosso as suas palavras, eu creio na sua palavra, porque é o que está movimentando o meu coração, o que Deus colocou no meu coração. Sexta-feira, Deus pediu novamente que a igreja do Senhor Jesus Cristo fizesse 3 dias de propósito. Isso vai começar na sexta-feira, no dia 10, dia 11, no sábado, e dia 12, que é a Páscoa, né? O dia 12, número 12, será a Páscoa. Interessante que o número 40 na Bíblia sempre foi um número profético. O povo passou 40 dias dentro da Arca de Noé, representando o juízo, né? A própria palavra quarentena, se você estudar um pouquinho sobre a etimologia da palavra, ela representa 40 dias de espera. Embora seja quarentena de 14 dias, 15 dias, mas a quarentena, a etimologia da palavra representa 40. Do carnaval à festa da Páscoa, são 40. O povo passou 400 anos no Egito. O Moisés passou 40 anos sendo treinado no deserto. O número 40 é profético. E do carnaval até a festa da Páscoa, eu não quero falar sobre numerologia, é apenas algo que está movimentando meu coração, são 40 dias. Eu creio que Deus ele tem a sua forma de trabalhar, a sua maneira de trabalhar. Então, sexta-feira vai ser dia 10. 10 em Israel era um número muito importante. Você vê aqui no versículo de número versículo 3, falar a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, aos 10 deste mês, no mês de abril, dia 10. Dia 10 vai ser na sexta-feira. Ele diz o seguinte, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então, dia 10 ainda não é a Páscoa, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Dia 10, nós, de Pouso da Mata, a IDERP de Pouso da Mata, nós faríamos um jejum.
Pastor, o que será esse jejum? Esse jejum será um jejum de abster-se de comida, somente líquido, se você quiser tomar água, somente água. Esse jejum vai começar na sexta-feira, de manhã. Você pode tomar café, depois que tomou café, começa-se o jejum. Sexta-feira após o café, você não vai comer absolutamente nada, abster-se de suco, de vitamina, de qualquer tipo de alimento. O que será feito nesse jejum? Esse jejum será feito dentro da sua casa, com a sua família. Ah, mas meu pai não é evangélico, meu esposo não tem problema. Você representa o sacerdócio. Se na sua casa você, filho, apenas sacerdote, você vai fazer e vai representar a sua casa. Se você, esposa, se só você é cristã, você vai fazer do mesmo jeito, vai reunir sua família. Por mais que ele não acredite, será chave isso para a sua família. Você vai fazer um jejum de arrependimento. Mas meu marido não quer fazer. Não importa, você vai representar. Você vai fazer esse jejum. Esse jejum você vai se abster. O que será feito nesse jejum de sexta-feira de manhã até no sábado, onde será ser entregue o jejum? Você vai ter tempos de oração e de leitura da palavra. Será um jejum de arrependimento. Nós vamos orar só pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelo pecado do Brasil, pelo pecado dos três poderes, pelo pecado da nação brasileira, pelo pecado de ter se distanciado de Deus, pecado pela luxúria, pecado de prostituição, pecado de tomar o nome de Deus em vão, pecados. E nós vamos nos colocar em arrependimento diante de Deus, pedindo ao Senhor perdão. Era o jejum dos primogênitos. Em Israel é considerado como o jejum dos primogênitos, dia 8. O que nós vamos fazer é o jejum dos primogênitos. E o fato de aquele papel estar na vida de uma primogênita e uma figura do gênero feminino representando a igreja, chegou o tempo da igreja jejuar com propósito. Dia 10 será um jejum de arrependimento. Deus mudou uma nação porque um rei decidiu clamar juntamente com todo o povo um jejum de arrependimento. Eles vestiram de saco Nínive, como vocês sabem, e Deus não trouxe juízo sobre aquele povo por causa do arrependimento. Então, o que vocês vão fazer? Na sexta-feira vai começar um jejum de arrependimento. Quando chegar no sábado, preste atenção, quando chegar no sábado, ao meio-dia, você vai fazer uma santa ceia. Sim, um pedaço de pão, um cálice. Se a sua família tem 5 pessoas, você vai fazer 5 cálices. Pegar um vinhozinho, um suco de uva, ok? O 5 de uva, e vai entregar esse jejum diante de Deus, atraindo o nosso Cordeiro Pascual, que é o próprio Jesus, reivindicando a graça, reivindicando o que a cruz permitiu que eu e você pudéssemos viver, o perdão divino. Eu sei que todos os nossos pecados já foram perdoados, nós não precisamos mais do sangue, porque o sangue já foi uma vez derramado na cruz do Calvário. Mas nós vamos fazer a Santa Ceia em família. É só em família, pai, mãe, se sua avó mora junto com você, seu tio, todo mundo em família. E vai tomar esse vinho. E você vai deixar um separado. Um vinho você vai deixar separado. Por que você vai deixar separado? Você vai entregar a sua consagração a Deus e você vai pegar esse vinho. É apenas simbólico. Só estou passando o que Deus pediu que eu deveria passar para vocês. Vamos passar nos umbrais da sua casa. Quando for à meia-noite, se você é o sacerdote da sua casa, você vai orar. De meia-noite já é domingo. Você vai apresentar a sua família e pedindo ao Senhor um ciclo novo de Deus para a sua vida. Um ciclo novo de Deus para a sua vida. Quando for meia-noite, de verdade eu creio que algo de Deus vai ser transicionado da sua vida. Se você perguntar, pastor, o que vai acontecer com a minha vida? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que Deus me impediu que eu fizesse juntamente com o meu rebanho.
Eu passo a todas as igrejas do Brasil. Vamos fazer esse jejum, porque a 10ª praga é um jejum de juízo. É uma praga de juízo. Eu sei que quando foi meia-noite, desceu-se a praga e ainda pela manhã o povo foi livre. O povo se tornou livre. Um novo ciclo se inicia na vida daquele povo. E eles começam então a andar como pessoas livres. E digo mais, eles não saíram pobres. A Bíblia diz que eles saquearam o Egito. Eles saíram ricos. Eles não souberam o que fazer com a riqueza, mas eles saíram ricos. Deus tem um novo nível de graça, não somente para você, é para a sua família. A igreja representa famílias. O que é quarentena? O que Deus permitiu diante de tudo isso? Nós ficarmos na nossa casa. E outra coisa, eu estou profetizando aqui. A estatística aqui haverá um colapso na economia no Brasil e no mundo. Mas eu estou profetizando que você não precisa entender, mas Deus vai trazer uma nova economia para o Brasil e para o mundo. Deus está trazendo um novo destino para aqueles que caminham com o Senhor. Mas eu também preciso dizer que haverá juízo. Haverá juízo da parte de Deus para aqueles. Eu não estou aqui gerando um terror, gerando um sentimento de morte, mas a Bíblia nos diz, em Gálatas 6,7, de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Era esse testemunho que eu queria trazer para você. Os pastores da IDERP Pouso da Mata vai estar passando com mais detalhes para você como é que nós vamos fazer. Dia 10, dia 11 e dia 12. São 3 dias proféticos. Acredite, há um novo tempo de Deus para a sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Aqui quem fala é o pastor Robson, do Ministério IDERP de Pouso da Mata. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração.